Então vamos falar um pouco sobre as 10 Makot, as 10 pragas do Egito. De forma geral, as pragas demoraram praticamente um ano. Dam, sangue, tzfardea, ras, quinim, piolhos, já vamos ir traduzindo. Quinim, arob, deber, shehin, barat, arbe, hoshech e makat bechorot. A própria praga Macá demorava uma semana, 7 dias. Isso aprendemos da primeira. Na primeira está escrito no versículo. E tinha 3 semanas de advertência, que Moshe chegava e dizia, vai ter tal praga. Se não liberar o povo, vai ter tal praga. Para entender um pouco o Egito, era o berço das bruxarias e poderes. Os caras tinham poder, tinha um certo poder, limitado, mas eles tinham. Os bruxos e os feiticeiros de Paró conseguiram transformar água em sangue, conseguiram algumas coisas, mas até que chegou o momento que eles disseram, não, aqui é Etzva Elohim, aqui é Deus só. Mas vamos primeiro, era uma feitiçaria. A gente não tem hoje isso. Bruxaria ligado com idolatria, é um pacote só. E o povo de Israel, querendo ou não, 210 anos lá, acabou sendo influenciado e ideologicamente assimilado, apesar de estar escravizado, principalmente por estar escravizado, aunque a gente não tem uma referência se estavam 100% todos escravizados. Pelo jeito, tinha muitos que estavam em um padrão, talvez não eram escravos mesmo, também eram escravos, mas eram em um nível mais superior. Prova é que não todo mundo quis sair do Egito. Não todo mundo quis sair do Egito. Então aqui tinha as pragas, na verdade, qual é o sentido das pragas? Se é para sair do Egito, Deus podia mandar uma praga só, uma punição, deixa sair, ou deixa os egípcios congelados e todo mundo sai e acabou e vai embora. Aqui tinha uma universidade, faculdade de fé durante quase um ano. Para todos, e principalmente para o povo judeu. Como diz Moshe, nós temos, as pragas estão divididas em 3 grupos. Nós falamos na Haggadah isso, Datzach, Adash e Achav. Dan, Tzfardea, Kinim, as primeiras 3, que Deus disse através de Moshe, Leman te dá, como diz o versículo, Bezot te dá ki ani Hashem. Você perguntou quem é Deus? Bezot, com essas pragas, primeiros 3. Porque aí foram atacados principalmente os ídolos do Egito, como a gente vamos explicar. O que a gente conseguir, vamos explicar. O segundo trimestre, vamos chamar assim, Arov, Dever, Shechim, que eram o safari dos animais selvagens, a praga que teve, a peste que teve e a sarna, que era uma infecção no ar, e os animais rondavam e voltavam. Aqui nós temos não só que Hashem tinha o poder de força e tudo mais, sino que tem Ashgachá para ti, tem providência divina com cada indivíduo. O judeu estava do lado do egípcio, e o egípcio era atacado pelo leão, por exemplo, e o judeu do lado não acontecia nada. As crianças continuavam brincando na rua e tinha animais ferozes e cobras. E a mesma coisa com a peste dos animais no ar e a sarna, que também se espalhou pelo ar e não atingiam os Yehudim. Então você está vendo que aqui a providência divina é, como cada bala tem seu endereço. E na sequência, os últimos 3, tirando Makat Bechorot, Barat, Arbe, Hoshech, o granizo e os gafanhotos e a escuridão, aí Hashem disse, Leman te dá quem Kamoni Bekoretz. Não apenas eu sou o único Deus e não tem providência divina, sino também que todas as coisas estão nulas em relação à vontade de Deus e muda a natureza conforme Ele deseja, inclusive dos astros. Nós vamos ver agora, vamos resumidamente, nós vamos falar bastante sobre isso, mas resumidamente vamos começar com a primeira praga, que era Dam, sangue. Sangue, o rio
Aqui tinha duas questões. O rio Nilo era um dos deuses dos egípcios. Por quê? Porque o Egito, talvez até hoje em dia, chove pouco e o Nilo, que sobe, não sei se uma ou mais vezes por ano, irriga os campos. E agora o que aconteceu foi o seguinte: quando Jacob Avinu desceu, no segundo ano de fome, abençoou o faraó e disse para ele: você vai chegar na beira do rio, o rio vai subir no seu encontro. E acabou a fome. Dos 7 anos, teve só 2 no começo. Depois, esses 5 foram completados depois. Mas agora, no momento que Jacob desce, parou a fome. Por quê? Porque o Nilo subiu em direção ao Faraó. Então, passa uma semana, passa um ano, passa 5, passa 10, 50 anos, e já parou se chamar um Deus. Inclusive, está no versículo, a primeira vez que Hashem diz para... Então, vamos no começo. Paró era anão, baixinho. Todos os egípcios originais, não hoje, egípcios originais são descendentes do terceiro filho de Noah, Ham. Eram escuros. E eu conheci uma pessoa aqui egípcio, que veio depois dos anos 50, e ele participava do shiur, se chamava o senhor Meir Peso, e ele me disse que ele é guia turístico. E tem ainda no Egito as tribos originais dos egípcios originais, e são todos baixinhos e escuros, tipo africanos, certo? E todos baixinhos. E Paró, Jamil diz que media uma amá são 50, 60 centímetros. O faraó, essa era a medida dele. Moshe Rabbeinu, por outro lado, ele era alto, bem alto, escrito na Torá, certo? Media pelo menos 5 a 6 amot, assim diz a Gemara, quer dizer, quase 3 metros. Te imaginas? quase 3 metros. Sim, Moshe, de 2,5 a 3 metros, sim. E então, imagina a situação. Então, pois Paró fez o palácio dele diz, Hamid tinha 400 portas. E na porta tinha leões amarrados com correntes baixo efeito de bruxaria. Ninguém conseguia entrar. E Hashem disse para Moshe: vai com Aarón e vá falar. A primeira vez que foram falar com... E me das conta que eles entraram. Obviamente, todos os leões, chegou Moshe Rabbeinu, todos os leões, a natureza, quando vê uma pessoa desse tamanho, se dobra. Temos histórias até recentes. Os leões foram atrás de Moshe, chegam na frente de Paró, era o aniversário de Paró. E Paró disse para ele, viu eles e falou: o que você está fazendo aqui? Falou: por onde entraram? Entramos pela porta. Por onde entramos? Pela porta. E os leões, você quer ver? Os leões estão aqui atrás. E aí Paró tomou um medo muito forte, pegou um medo muito forte. E ele, por ele se achar Deus, então ele se segurava à vontade de ir no banheiro. Ele ia uma vez, e o versículo diz, Inei Yotzea Maima. Ele vai na madrugada, de manhã, ele ia para o rio Nilo. Ele ia para dizer o efeito que o rio, as águas subissem, mas também fazia suas... Então, como ele se achava Deus, então não... E aí, com medo, deu vontade de evacuar, e então ele sai correndo, e Hashem apresentou, diz o Midrash, apresentou ratos que mordessem ele, e ele gritou de uma maneira, e já todo mundo viu e percebeu que Paró é um simples humano. Logo depois, então, a primeira praga ataca um dos deuses do sangue. E não era apenas cor de sangue, era quimicamente sangue. Pois o versículo diz, Shemot 7, disse Deus para Moshe, disse para Aarón, levanta seu bastão e estende sobre as águas do Egito, mas não só o rio, tudo. Yorehem, Agmehem, os pântanos, lagos, junção de águas, cisternas, tudo Viudam, vai virar sangue. Logo depois, e foi sangue. Por que repete foi sangue? Porque era textura de sangue. Era quimicamente sangue. Por isso todos os peixes na hora morreram. Tu imagina
a situação, certo? Imagina a situação primeiro do rio. Tudo sangue, todos os peixes mortos, o cheiro que sai de tudo isso. Mas fora isso, tinha 7 dias. 7 dias sem água. 7 dias sem água. Chega, é importante tentar imaginar a situação, certo? Chega o egípcio, chega em casa, certo que água, não tem água. A sopa virou água, a massa virou água. Tudo não tinha constante, inclusive a etzim barabanim, mesmo pedras e madeiras que normalmente quimicamente tem água, contém água, tudo virou sangue e tudo estava pingando sangue. De repente, neste momento, quando começam as pragas, para de fato a escravidão. Parou. Os judeus não iam mais trabalhar. Então chega o egípcio, vai na casa do judeu que trabalhava com ele, falou, Reuven, você tem água? Falou, claro, tem água, está irrigando as plantas. É como água, me dá um copo, tá bom? Serve, dá um copo para ele, vira sangue. Então pensou que tinha um problema na mão, me verte água na minha boca. Estava na mão do judeu, a água virava, entrava na boca do egípcio e era sangue. Colocaram 2 canudos, virava sangue, tudo sangue. Até que encontraram uma solução. Se o egípcio pagava, então ficava água. E dizem Hachamim, Israel ficou rico nesta praga. Promoção, a garrafa $100, certo? Se comprar 6, tá bom? E assim, nem falamos de tomar banho. Então, foi terrível. Uma semana assim. Então, passa uma semana. E outra vez Moshe chega para Paró e diz, se você não vai acontecer agora outra praga. A segunda praga é Tzfardea, Hans, sapo, rã. E dizem, não sei, então apareceu, mas não era uma, duas, meia dúzia, uma dúzia. Tudo e o pior da praga, além de ter sapos e rãs por todo e quanto lado, como diz o versículo, eu vou ler para vocês. Também essa praga está ligada com o rio, pois as rãs saíram do rio. Vão subir na sua casa, no seu quarto, na sua cama, na casa de seus escravos, no seu povo, no seu forno. E dentro das pessoas entravam as rãs. E a lua tzfardeim. Tudo. O barulho que faz, sim? O coagir, acho que fala, coagir, da rã, se escuta na que está no sítio, escuta tudo. Imagina milhões e milhões e milhões. Era insuportável o barulho. Insuportável. E todas as pragas foram midá que midá. Olho por olho. No caso de sangue, pois jogavam os rios no rio, eles não deixavam as mulheres ir no mikve, e assim sucessivamente. No caso das rãs, não deixavam os judeus dormirem, acordavam eles. Tudo foi programado. E às vezes, outra vez, Tzfardea sai, impressionante, 7 dias, as rãs, insuportável. Muito bom. Parou, não dobrava o braço, certo? Ele ficava. Na verdade, que as primeiras 5 ele quis fazer desde uma não, ele achava que Moshe Rabbeinu estava agindo por bruxaria, só que ele tinha um poder a mais, certo? Ele estudou na Nava, então ele tinha um poder a mais de bruxaria, então entendia que sempre estava ligado a bruxaria. Na sequência, nós temos quinim, piolho. Piolho, dizem nossos sábios, Eliyahu Rabá, tem 14 tipos de piolho. E nós são todos no mesmo tamanho, pequenininho que a gente conhece, tem grandes.
E eles entravam e espetavam o corpo da pessoa como se fosse uma flecha. E como diz o versículo, Beayá afar lekimim, ou seja, o pó da terra, onde tinha pó, virou piolho. E o piso, a terra, o tamanho desses 60 centímetros, tem quem diz 2 amot, virou tudo piolho, que se a pessoa colocava o pé, pisava. O piolho é muito pequeno. Então, nesta praga, os bruxos disseram Etzva Elohim, porque a bruxaria tem poder a partir de certo tamanho. A partir de certo tamanho. Menor que isso, não tem mais poder. Mesmo os grandes bruxos que tinha na época. E funcionava as pragas da seguinte forma. As 2 primeiras, cada grupo de 3, as 2 primeiras vinham com advertência. A terceira já vinha sem advertência. Está nos versículos direto. Já dizia, toda a fara da terra vai virar piolho, e virava piolho e acabou 7 dias assim também com piolho. E agora passamos para as segundas 3. As segundas 3 começa com Arov. Arov era animais selvagens, certo? Safari. Todo safari que você conhecia, que não conhece, todos os animais existentes no mundo foram para lá. Mas o versículo diz Ineni mashliach becha u'ba'abadecha u'ba'alcha u'bebatecha et Arov. Eu vou mandar, se você não livrar o povo, diz Moshe, para Paró, vou mandar para sua casa, seu servo, seu povo, sua casa, o Arov. Arov é a mistura de animais ferozes. E vai encher as casas dos egípcios até Arov, vegam ha'adamah sherem alea. Também a terra que está. Imagina. O cálculo é simples. Se vem um urso ártico, você coloca ele no Egito com 50 graus de calor, vai morrer. Então, ele onde andava, todo se transformava em ártico. E assim todos os animais. Se um elefante africano, então ele precisava o clima da África. E os leões, então imagina como ficou o clima. Fora o problema dos animais que eles atacavam e matavam, e se escondiam e iam atrás e abriam as portas e tudo mais. 7 dias com animais ferozes de todo e qualquer tipo. E nesta praga, diferente das rãs, que quando acabou a praga, as rãs ficaram mortas no lugar e que trouxe um cheiro e todo apodrecido estava. No caso dos animais ferozes não foi assim, para que não aproveitassem das peles. Então não sobrou um animal, não sobrou nada. Também vamos ver os gafanhotos também. E aqui aparece a providência divina. Como estava cheio de Yehudim por tudo. E não foi dito os Yehudim ficam em casa, não. Estava todo mundo fazendo a vida normal e os animais não atacavam. Podia ter crianças na rua, podia ter adultos, E aqui dentro tinha águias, tinha elefantes, tinha cobras, tinha tudo que vocês imaginam tinha. Dentro do Egito. 7 dias assim. Bom, termina a praga de Arov e tem a Midah Kremidah, tá certo? Eles falavam, vão caçaram animais para a gente. Então eles mandavam, e por isso tiveram essa praga. No caso de Dever é um tipo de peste que estava no ar e matava os animais que ficavam na intempérie, fora, certo? Animais fortes, animais sadios, de repente começaram a morrer como se fosse certo? Como se fosse uma corona, certo? Todos os animais, os que estavam dentro não morriam. Os que estavam fora, tudo morreram. Paró, diz o versículo, Vaishlach Paró, veine lo met mimikne Israel echat. Ele foi ver e viu que do gado dos Yehudim não morreu um animal. Vaichvad le Paró velo shalhatam. E endureceu o coração de Paró. Qual é a lógica disto?
Então tem brevemente que explica o seguinte: muitos dos animais de Paró pertenciam aos Yehudim. Muitos do gado. Dentro do gado de Paró tinha bastante que pertencia aos Yehudim, que ele roubou, ele roubava, pegava. Então esses não morreram também. Então Paró pensou que talvez não foi tão forte a praga. Outra vez, aqui também vemos a providência divina. Pertencia ao Yehudi, não morria. Pertencia ao Mitzri, morria. E assim sucessivamente. Durante uma semana, Deber foi uma loucura. A praga esta de peste. E agora, a próxima praga é Shechin. Shechin é sarna. Se traduz como sarna, mas na verdade tinha dois tipos. Um tipo é que é sarna seca e outra que é sarna com supuração, será? Então, a seca dá mais coceira, dá para coçar ela, mas o outro que está mole, assim, não dá para coçar. Então, eles tinham uma por dentro e uma por fora. E diz o versículo que nem os bruxos conseguiram ficar na frente de Moshe por causa desta praga. Como diz o versículo, e que fez Moshe? Hashem disse, pega um pouco de cinzas de um forno, kivshan, e joga para o ar, e isso vai se espalhar e vai transformar tudo isso em sama. E todo mundo estava se coçando no meio da rua. Diz o versículo, lo yachlu achartumim la'amot, lo yachlu achartumim la'amot mipnei Moshe. Deixa eu ver se encontro o versículo. Lo yachlu achartumim la'amot mipnei Moshe mipnei hashechin. Por causa da sarna. Porque estava todo mundo se coçando. Uma semana inteira assim, todos os seres humanos, todos os mitzrim, e os Yehudim estavam do lado, sem máscara, sem nada, sem resguardo, não tinha nada. Está na maior alegria, tranquilo. Muito bom. Midá keneged midá que com isto da sarna, por quê? Porque eles mandavam aos Yehudim a esquentar em água para tomar banho, a esfriar em água. Este tipo de doença não deixa a pessoa tomar banho. Nem com água quente, nem com água gelada. Ainda também escravizaram os judeus eles tinham feridas nas mãos e continuavam trabalhando, etc. Muito bom. Agora vem a próxima praga, vem Barat. Depois da quinta praga, Hashem endureceu o coração de Paró. Já não estava mais com o livre-arbítrio normal. Foi endurecido o coração de Paró. E, na verdade, tem várias explicações do porquê, mas a mais lógica é que o fato que você está vendo tantos milagres na sua cara, então é mais fácil a pessoa ceder. Então, para equilibrar, então tiveram que endurecer o coração dele. Certo? Tiveram que endurecer o coração dele. Muito bom. Chegou a terceira. Então, temos agora Deber, Shechin, não? Shechin, Barat. Na sequência foi granizo. Granizo, não era granizo, era gelo e dentro tinha fogo. E Moshe Rabbeinu fez uma marca. Lemachar e Eotazé, falou para ele, amanhã. Fez uma marca do sol na parede e falou, quando o sol bater aqui, vai começar o granizo. E que diz Moshe, quem vai ter seus animais e seus escravos dentro, baixo do teto, não vai acontecer nada. E diz o versículo, a Yared de Barashem, que dos egípcios começou a temer a Deus, e então falava, que Moshe está falando, tem coisa com coisa, então ele colocou todos os animais dentro. Mas quem não, então deixou fora. E aí, não só isso, sino que o Barat atingiu também a produção agrícola. As únicas coisas que sobraram foram o trigo, que era recém-crescido, estava mole ainda, então conseguiu, como diz o versículo diz, a pistá, o linho e a cevada foi atingida porque já estava crescida,
e agitar e o kusemet, trigo e espelta, não, pois as filotes eram pequenas. Muito bom. Na sequência vem gafanhoto. O gafanhoto é uma praga que se sobrou alguma coisa em pé já não tinha mais nada, certo? Acabou, milhões de gafanhotos, cobriu o céu, parecia roxa escuridão. Comeram tudo o que sobrou do Egito, não sobrou nada. E parou ainda, dizendo, não, tá bom? E chega Makat Hoshech, a escuridão. Na escuridão teve duas fases. Teve 3 dias e 3 dias. 3 dias era apenas escuridão. Mas a pessoa conseguia se mexer. Não podia ligar. Ligava uma tocha, apagava. Escuro total. Não sei se vocês ficaram alguma vez em lugar escuro, sem luz de rua, sem luz de nada. Escuro. Não enxergava nada. Nem as estrelas, nem a lua ajudava. Nada. Zero. Isto é uma. A segunda fase de Hoshech é que se tornou palpável a escuridão, como se fosse uma parede. E a pessoa não conseguia nem se mexer. Como pegou ele, ficou assim nessa posição 3 dias. 3 dias. Por que aconteceu a escuridão? Na verdade, tem dois. O primeiro motivo é por causa que os judeus saberem onde estão. Amanhã Deus ordenou que todo mundo pedisse joias e ouro que tinha que sair. E os mitzrim deram, mas o sujeito pode dizer que não tinha. Os judeus foram, viram onde tinha, não roubaram nada, não saquearam nada, podiam fazê-lo, não fizeram. E eles viram que tinha. Essa outra coisa, todos aqueles judeus que não queriam sair, morreram nesses 6 dias de escuridão. Morreram antes da saída? Morreram. Nesses 6 dias, não queriam sair. Morreram nesses 6 dias, foram enterrados, isso para que os egípcios não vejam. E vai falar, também para eles aconteceu. Morreram nesses 6 dias. Na sequência vem a última praga, Makat Bechorot. Makat Bechorot, os primogênitos. E teve primeiro uma bagunça. Quando Moshe vem e disse, olha, vou matar seu primogênito. E o próprio Paró era primogênito. Ele mesmo era primogênito. Mas vou matar o primogênito na cultura é uma coisa muito importante, primogênito. E não só morreram os primogênitos, sino morreu o primogênito do pai ou de mãe. Quer dizer, se a mulher fez adultério com um solteiro, também morria esse. O mais velho da casa, se não tinha primogênito, também morria. E, inclusive, então, não tinha uma casa que não tinha um morto. Mas antes, chegaram os primogênitos e falaram para Paró, deixa sair o povo. O que você está fazendo? Você não está vendo? E Paró disse, não, a situação está baixo controle, nós vamos dominar, e começou uma guerra civil interna. De acordo com Hamim, faleceram lá 600 mil egípcios nessa guerra, antes que chegue a praga de Makat Bechorot, antes. E aí veio Makat Bechorot. Quando chegou Makat Bechorot, Paró disse, Moshe, cadê Moshe? Cadê Moshe? Estou a procurar Moshe, porque Paró disse, você, da próxima vez que você vai me ver, vai vir aqui e vou te matar. Assim disse Paró, ameaçou Moshe. Falou, tudo bem. E Paró foi atrás, procurou Moshe. Ele pensou que ia morrer também. Então foi procurar Moshe, e os judeus gozavam dele. Todo mundo estava comendo Korban Pesach, todo mundo estava comendo nessa noite, estava comendo Korban Pesach. Então disse para Moshe, cadê Moshe? Um mandava para a esquerda, outro mandava para ir para a direita. Aqui encontrou Moshe. Moshe disse, sai. Disse para pode sair. Falou, agora no meio da noite a gente sai? Não, como ladrão, não. A gente sai de manhã, com a luz do dia. Mas vão acabar morrendo todo mundo. Bom, agora você fala alto. Vocês estão livres. Fala alto. Assim Moshe disse para Paró. Ele gritou e milagrosamente a voz dele se escutou em todo o Egito. Tem sequência depois. Depois como foram atrás, como abriu. Como Paró entra no mar aberto. Qual é a lógica? O que passou pela cabeça dele? Tá bom, tem explicação, mas vamos parar aqui.